Bom dia, você tá bem? Como é que estão as coisas aí? Aqui é o canal Dinheiro, seja bem-vindo, eu sou o André Godoy. E ontem, acredito eu, você deve ter visto pela internet um vídeo muito interessante em que a dona Luísa Trajano deu uma aula de economia pro nosso amigo Roberto Campos Neto, né? Para quem não conhece, deixa eu dar uma contextualizada. Quem é Luísa Trajano? Bom, confesso que a rigor até hoje eu também não sei direito quem é Luísa Trajano, porque até o ano de 2010, 2012, por aí, aqui em São Paulo, pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher. De repente, do nada, como dizem os americanos, né, out of the blue, surge uma mulher chamada Luísa Trajano, que diz ser uma empresária do Nordeste, na Bahia, proprietária de uma tal de Magazine Luiza, né? E que vinha aumentar sua rede física aqui em São Paulo. E tinha um saco de dinheiro na mão. Eu não posso falar nada porque eu não conheço o varejo do Nordeste, então melhor eu me calar porque a gente não fala daquilo que não conhece. Agora, eu acompanho o mundo dos negócios há muito tempo e eu não me lembro de ter ouvido alguma vez o nome dessa mulher. Para mim, ela é uma recém-chegada ao clube, né? E de repente chega ainda em São Paulo, no Sudeste, com um caminhão de dinheiro, como eu disse, né? Depois a gente descobriu que na verdade esse caminhão de dinheiro foi a Dilma que deu para ela. Ela pegou o seu dinheiro, o meu dinheiro, e deu para a dona Luísa Trajano comprar a rede de lojas físicas do Baú da Felicidade, né? Do Abravanel. Então, aí ela se estabeleceu aqui em São Paulo e desde então, desde aquela época, ela tem posado de grande liderança aqui no mercado varejista, né? Aparentemente é uma pessoa não muito competente, porque hoje, 2023, praticamente todos os negócios dela estão fazendo água, né? Agora, ela não é uma pessoa exatamente de quem a gente também tenha que ter pena, porque lá em 2020, na época em que as pessoas estavam perdendo seus empregos, estavam perdendo suas empresas, estavam tendo as portas dos seus comércios soldadas por funcionários da prefeitura, estavam pulando do alto do prédio, estavam se matando. Nessa mesma época, a Magazine Luiza declarou que tudo bem o lockdown, que eles podiam ficar até 2 anos fechados, que não teria problema nenhum. O que acontece? O tempo passa e, como diria o nosso amigo o bardo, né, o Shakespeare, o tempo é o senhor da razão. O tempo passou e eis que em 2023, 2022, a gente começa a ver vídeos dessa senhora, essa autoproclamada empresária, Luísa Trajano, pedindo encarecidamente para as pessoas irem rápido na loja dela, vai lá, por favor, vai lá na minha loja quanto antes fazer uma compra num carnezinho gostoso. Lembra desse vídeo dela? Viralizou? Ela pedindo quase de joelhos, né, para as pessoas irem até a loja dela comprar. Por favor, vai logo, antes que quebre. E ontem ela nos presenteou com mais um vídeo delicioso. É delicioso por um lado e indigesto por outro, né? Eu costumo dizer o seguinte, que você ver uma pessoa como a Luísa Trajano, né, completa, ela mal sabe falar o português, né? Ela tem dificuldade de falar, repara. Essa mulher dividindo uma mesa de debate com Roberto Campos Neto é um ultraje, né? Vamos falar sério, é um ultraje. É um disparate isso. Porque é uma pessoa absolutamente desqualificada para a função, ao lado de alguém que estudou a vida inteira para estar naquele lugar, né? Suou muito a camisa. O Roberto suou muito a camisa para ele chegar onde ele chegou, né? Em que pese o fato dele ser neto do Roberto Campos, pessoalmente eu acho que só atrapalhou a vida dele, né? Porque mesmo os grandes banqueiros nunca amaram Roberto Campos.
Mas, em que pese tudo isso, estava lá a dona Luísa Trajano na mesma mesa em que o Roberto Campos Neto, e ela dando lição de economia para ele, constrangendo-o, dando lição de moral, falando: olha, é bom você cortar com os juros, viu? E não corte pouco. Ela dando uma dura no Roberto ainda. Não corte pouco. É para cortar direito. Não vem cortar 0,5% e tal. E falou. No fim, ela falou: senão a gente não vai aguentar, né? Estranho, né? Porque ela tinha tanto fôlego em 2020, de repente acabou. Sei lá. Tudo isso pertence ao campo da circense, né? Agora, uma coisa no meio de todo esse amontoado de lixo, né? Que é o que eu falo. Olha, eu tenho uma opinião, vou ser bem sincero com você. Eu acho que a Revolução Francesa foi uma das piores coisas que aconteceu na humanidade, porque a Revolução Francesa, ela deu voz à burguesia, né? Pode falar assim: pô, André, você é contra a burguesia? Não é que eu sou contra, mas assim, é uma coisa meio tosca, né? E eu falo, eu não critico a burguesia do ponto de vista da esquerda. Eu critico a burguesia do ponto de vista do antigo regime, né? O próprio Roberto Campos, o avô, tem uma frase dele que eu acho ótima. Ele fala o seguinte, que o mundo pós-Revolução Francesa desculpa, é um mundo em que você vai a uma festa, a uma recepção numa embaixada, e você vê que o ministro de Estado está vestido exatamente do mesmo jeito que um garçom. Ele fala: o ministro de Estado, no auge da sua elegância, da pompa do seu cargo, ele está vestido exatamente como um garçom. Pega os dois de fraque, gravatinha borboleta, mesma coisa, né? Então, isso fala por si, né, o que é o mundo pós-Revolução Francesa. É um mundo, essa coisa meia boca, né, essa coisa meio... O sujeito tem um pouco mais de dinheiro no bolso, então ele consegue comprar um assento na mesma mesa em que está alguém do nível do Roberto Campos Neto. E ainda vai lá para constranger o homem, né? Para tentar dar lição de economia nele, né? É o que eu disse, é um disparate isso. Mas enfim, a parte de todas essas misérias da burguesia, teve uma coisa muito bacana que aconteceu nessa aula que a dona Trajano deu pro Roberto Campos Neto. Quando ela estava lá dando um esporro nele, né, tem que cortar o juro, não é para cortar pouco, é para cortar bem, tal. Ela deu as explicações dela para a crise que ela está vivendo, ou que o mundo está vivendo. E ela alegou que o problema está na superprodução. Ela falou só: olha, a pessoa está produzindo muito, e isso vai quebrar todo mundo. Se você não baixar os juros, ninguém vai conseguir vender, as indústrias vão falir, os varejos vão falir e tal. Então, na cabecinha dela, o problema é o excesso de produção. Quando ela falou isso, na hora tocou um sininho na minha cabeça, porque isso é Marx, né? É a famosa crise de superprodução do capitalismo. Pouca gente no mundo é idiota ao ponto de criar uma ideia dessa sozinho, né? Em geral, quem sai por aí defendendo essa ideia de que o mundo vai colapsar porque está havendo um excesso de produção, normalmente quem defende esse tipo de ideia é quem realmente é como a dona Luísa, né? Ela uma vez falou que ela é socialista desde os 10 anos de idade, né? Ontem eu vi que deve ser verdade realmente isso, porque só alguém que é socialista, e há muito tempo, é capaz de abraçar essa ideia. No que consiste essa ideia da Luísa Trajano, ou do Marx? E de mais, acho que uns 60 milhões de brasileiros, né? Porque pelo visto todo mundo concorda com isso. Todo mundo desses 60 milhões, eu quero dizer. A ideia é basicamente o seguinte: o capitalismo vai ruir porque ele vai chegar a um ponto... Claro, eu estou simplificando muito, tá? Se você pegar Marx, você vai ver que tem uma verborragia enorme em cima disso, e essa verborragia é justamente para fazer você desistir da leitura, né? Aliás, aqui uma sugestão: se você for um dia ler Marx, tome cuidado. Marx é uma coisa que você tem que ler como se você estivesse lendo Aristóteles. Aristóteles você lê de que jeito? Como
Eu não sei ler grego, certo? Clássico. Então como é que eu tenho que ler Aristóteles? Eu tenho que pôr um texto em espanhol, um em italiano, um em inglês, um em francês. Aí você dá uma leitura daquele texto, daquele trecho que você quer entender, nas 4 versões. E aí você tira o sumo daquilo, né? Porque Aristóteles era um monstro, né, da civilização. Então, ele está num nível muito alto. Para você chegar lá, você vai ter que... Você não pode simplesmente ler Aristóteles em português, não dá. O ideal, como eu disse, seria ler em grego clássico, mas já que não é pro meu bico, então tem que juntar esses cacarecos de um monte de versões. E Marx é a mesma coisa, só que Marx é pelo motivo contrário. Marx é porque ele é um embrulhão, ele não diz coisa com coisa, ele não prova nada do que ele diz, e ele quer de fato que você largue o livro, porque ele sabe que quanto mais tempo você ficar com o livro na mão, maiores as chances de você perceber que ele é um embrulhão. Então, Marx é como Hegel, né? É aquele texto que é propositalmente mal escrito, propositalmente hermético, propositalmente ambíguo, cansativo, pesado, né? Uma escrita pesada, uma coisa truncada, que é para ver se você larga o livro e desiste, né? E aí você vai aprender de Marx aquilo que você vai ouvir por aí nos corredores, e não do próprio, né? Se você ficar, de novo, se você ficar com o livro dele na mão e lendo aquilo, você vai perceber que é um charlatão. Se você pega Marx em todas as versões que você quiser, não digo alemão porque eu não conheço, mas nas outras, em línguas mais comuns, ele fala categoricamente isso, que o capitalismo vai entrar em crise porque haverá um processo de superprodução, uma crise de superprodução. Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: os industriais são completos lunáticos, né? Eles vão aumentar a produção das suas mercadorias a despeito delas não estarem sendo vendidas no varejo. O cenário que Marx descreve, apocalíptico do capitalismo, é esse. É um cenário em que o varejo não está vendendo mais e os industriais estão dobrando a produção. Produzindo. Quer dizer, é uma coisa que realmente só o Marx, a dona Luísa Trajano e mais uns 60 milhões de idiotas vão acreditar nisso, né? Porque qualquer pessoa que conhece um pouco de comércio sabe que na hora que o industrial ligar para o dono da loja, o varejista, falar, quer comprar mais 100 peças? Se o varejista não vendeu o lote anterior que ele comprou desse industrial, ele vai falar o quê? Ele vai falar, não, por enquanto não, estou bem, tenho mercadoria aqui ainda, não estou precisando. Não é isso? Então o industrial teria que ser completamente louco para aumentar a sua produção tendo recebido uma resposta dessa de um varejista, concorda? Você é um industrial, liga para o teu cliente varejista. Teu cliente varejista fala, não quero comprar nada porque eu ainda tenho aqui mercadoria da última compra. Você vai pegar e vai aumentar a produção da sua fábrica? Não, né? Mas segundo Marx você vai. E isso vai gerar o apocalipse no capitalismo. E é exatamente isso que a mulher me disse para o Roberto Campos Neto. Quando eu olhei aquilo eu falei, coitado do Roberto, tem que aguentar essa mula, né? Uma mula. Falando um monte de besteira, né? Apelando para Marx. No fim, isso foi até engraçado, porque mostra o nível, sobretudo dos empresários que nós temos, né? É uma boa demonstração do nível dos empresários que nós temos. Quer dizer, a mulher acredita em Marx. E para provar que eu não estou sendo maldoso, que eu não estou sendo venenoso, eu separei aqui para vocês um trecho. Eu não separei Marx porque Marx desculpa, é pé no saco, tá? Mas eu separei uma coisa de igual credibilidade. É o Manual de Política Econômica, escrito pela Academia de Ciências da União Soviética, tá? Acho que não dá para dizer que a Academia de Ciências da União Soviética era direitista, né? No seu capítulo 14, vejam bem, lembra da dona Luísa Trajano constrangendo o Roberto Campos Neto, dando esporro no homem, falando assim, olha, tá havendo um problema de produção, estão produzindo muito, vai quebrar todo mundo, né? Porque ela é muito preocupada com o pequeno empreendedor, né? Segundo ela, é um cinismo fora do comum, mas enfim. Então lembre-se das falas dela, né? De que está tendo produção em excesso, isso vai quebrar todo mundo. E eu vou ler aqui um trechinho para você
de novo, do Manual de Economia Política, escrito pela Academia de Ciências da União Soviética. Capítulo 14. As crises econômicas. A partir do início do século XIX, o curso da reprodução ampliada capitalista é interrompido periodicamente pelas crises econômicas. As crises capitalistas são crises de superprodução. As crises manifestam-se, antes de tudo, em que as mercadorias não encontram saída porque foram produzidas em quantidade maior do que podem comprar os principais consumidores, que são as massas populares, cujo poder aquisitivo está limitado dentro de marcos muito estreitos. Realmente, o poder de compra de um consumidor japonês ou suíço ou americano é de dar peninha, né? Os excedentes de mercadorias entulham os depósitos. Os capitalistas diminuem a produção e dispensam operários. Centenas de milhares, quer dizer, o capitalista ele só vai perceber que ele produziu muito depois que ele tiver 1 trilhão de unidades no estoque dele apodrecendo que não foram vendidas. Só aí ele vai perceber que aquela mercadoria que ele fabricou não estava escoando bem no varejo. Os excedentes de mercadoria entulham os depósitos, os capitalistas diminuem a produção e dispensam operários. Centenas de milhares de empresas são fechadas. Cresce aceleradamente o desemprego, grande número de pequenos produtores da cidade e do campo são arruinados. A falta de saída para as mercadorias produzidas leva ao transtorno do comércio. Rompem-se as relações de crédito. Os capitalistas sentem uma carência aguda de dinheiro em mão para os pagamentos. O crack irrompe nas bolsas. Caem aceleradamente as cotações das ações e outros títulos. Espraia-se a onda de bancarrotas de firmas industriais, comerciais e bancárias. É nisso que essa mulher acredita. É sobre isso que ela deu aula ontem para o Roberto Campos Neto naquele infame encontro que o coitado do Roberto teve com ela. Certo? Então, vocês vejam que porcaria que é uma economia como com um modelo como esse que nós temos aqui no Brasil, né? Essa coisa semi-socialista, né? Ou socialista, em que um indivíduo qualquer ele é pinçado pelos políticos e ele é escolhido para ser um campeão nacional. E aí a pessoa vem e fala um negócio desse, né? Em público. Valeu pelo show. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista e você vai ter bons momentos de diversão, porque realmente é muito engraçado. A menos do constrangimento que o pobre do Roberto Campos passou, né, ele não ganha pra isso, vamos combinar, esse homem é um abnegado. A menos do constrangimento que ele passou, foi divertido ver o Festival de Asneiras da Dona Luísa. E sim, realmente espero que faço votos de que ela não consiga superar as crises que ela está vivendo, porque, repito, no auge de 2020, quando estava todo mundo pulando do prédio e se matando de desespero, ela e a gentalha dela estavam na imprensa falando que tudo bem fechar, que eles aguentariam 2 anos. Então, Dona Luísa, PT saudações.